a todos, meu nome é Bárbara, sou PEC de Ciências e Biologia aqui da Diretoria de Ensino. E hoje, no nosso ATPC, a gente vai falar um pouquinho sobre vacinas. Aqui tem os meus contatos, né? O e-mail do núcleo pedagógico e o meu telefone. O que a gente vai ver nesse ATPC? O histórico das vacinas, os dados de vacinação aqui no Brasil, quais são as doenças, né, que são evitadas com essas vacinas e o calendário vacinal em adultos. A ideia, né, da vacina surgiu a partir da variolação. A variolação, ela existe, né, desde o século XVI, isso que se tem registros, né, mas tudo indica que desde antes. A variolação, ela surgiu, aliás, ela era feita, né, com a varíola. Então, eles pegavam a varíola, ela dá umas bolhas no corpo e depois essa bolha, ela seca e cai. Então, eles pegavam essa bolha que secou e caiu, colocava no sol, secava e eles trituravam. No que eles trituravam, né, formavam um pó, e eles faziam com que a pessoa inalasse esse pó, né? Então, com esse pedaço de madeira, eles faziam com que a pessoa inalasse. E aí a pessoa era contaminada, porém de uma forma muito... Ela pegava a varíola, porém era uma forma muito mais branda. Então, né, o corpo conseguia reagir e a pessoa não morria de varíola. A varíola é uma doença que dizimou, assim, matou muitas pessoas mesmo. Tanto que essa ideia, né, tanto que quando essa doença chegou aqui na América, pelos dados, né, que se existe, 90% da população americana foi morta por conta dela. E como é que é a ideia a variolação, ela então surgiu aqui na China e foi para a Europa, e da Europa foi para a África e a América do Norte, tá? E aí, né, século XVI, século XVII, esse rapaz, Edward Jenner, né, que está representado aqui nessa pintura, ele foi estudar variolação, né, realmente, né, percebeu que, nossa, bacana, interessante e tal, mas ele também percebeu o quê? As pessoas que trabalhavam na ordenha de vacas, eles não morriam também de varíola. Eles pegavam a doença, mas era uma doença que ela dava essas bolhas, só que eram bolhas que só davam nas mãos. Então, ele observando, né, as pessoas que trabalhavam com ordenha de vacas doentes por varíola, só que a varíola, né, de bovinos. E ele percebeu que, poxa, tem alguma relação aí, né? E aí ele começou a testar. Pegar essas bolhas que caíam, né, da varíola bovina e secava, né, deixava no sol, secava, e ele começou a colocar o pó dessa bolha da varíola bovina nas pessoas. Então ele ia lá, fazia um corte e colocava esse pó na pessoa. Muito ético, né? Eu sei. Pois é. E a pessoa se contaminava, porém era muito brando. Então ele, poxa, tem alguma coisa aí. E a partir disso, né, ele testou tanto que testou até no filho, tá? E aí, né, entra a parte ética, né? E entra a parte histórica e humana disso, né? Porque ele fez muitos testes. E não só nos ingleses, né? Pessoas eram obrigadas a serem testadas. Então, tem tudo isso, né, gente? Hoje é um pouquinho diferente essa questão, a questão ética, ela é muito forte, né? Mas, de qualquer forma, ele desenvolveu a vacina, isso em 1803, e a vacina, ela era obrigatória, e a variolação, né, isso na Inglaterra, foi proibido.
em 1840. Então, o conhecimento da vacina é muito antigo, é desde 1800. Peraí, deixa eu... Em 1874, na Inglaterra, era obrigatório tomar a vacina. O estudo da vacina continuou em vários lugares, por várias pessoas, inclusive o Louis Pasteur, que fez a vacina da raiva, né, a vacina antirrábica, e ela surgiu em 1875, então muitas pessoas pararam de morrer por conta dessa doença. E no final do século XIX, com a segunda revolução industrial, surgiu aí então uma grande, né, era possível produzir grande quantidade de seringas, de agulhas. Então a vacina começou a vacinação começou a ser muito comum. E aí, quando a gente pega os dados, a gente vê que a população também começou a aumentar em quantidade, né? A população aumentou. Por quê? Porque você não morria mais por varíola, você não morria mais por conta de uma mordida de um cachorro. Então, as vacinas, elas têm a sua importância. Não só elas, né? Afinal de contas, a condição higiênica, as condições sanitárias também começaram a melhorar, né? Como eu falei, agulha estéril. Então, você já tinha conhecimento da esterilidade, que quando você vai dar injeção, né, você vai dar a vacina de uma pessoa para outra, você precisa de uma agulha limpa. Então, esse conhecimento também ajudou com que a população mundial, né, posso colocar assim, começasse a aumentar. E aqui no Brasil, em 1901, em 1900, surgiu a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e em 1901, o Butantan. 2 lugares que são referências mundiais em vacinação, em produção e comercialização, né, de vacinas. Por isso que o Brasil é uma referência de vacinação, tá? Um dos motivos é esse. E aí, por conta dessa grande quantidade de vacinas, né, da sua importância e qualidade de vida, houve a revolta da vacina. E aí não é o caso aqui, não é a minha intenção nesse vídeo, mas é muito importante saber o que aconteceu, né? Como a população do Rio de Janeiro até subiu o morro, né? Mas eu vou deixar para os colegas de história. O que eu quero falar com vocês aqui é sobre a vacinação. A vacinação, isso aqui é um site do Senado, tá? É um site governamental deste ano. Se você colocar no Google ou entrar no site do Senado, você vai ver. Que são os dados de vacinação, como eles estão caindo ano após ano. E é sobre isso que a gente tem que falar. Por quê? As doenças ameaçam voltar. Então a gente tem que falar isso, né? A gente tem que trazer isso para que isso não aconteça. O que está acontecendo? Então, aqui no site do Senado, nessa reportagem do dia 20/5 deste ano, traz algumas informações, traz alguns dados para a gente sobre a queda da vacinação. Opa, que travou aqui de novo. Adoro. Então, aqui nós temos os dados, né, da cobertura vacinal ao longo dos anos da vacina da BCG. A BCG é a que evita a tuberculose. Tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que sim, tem cura, né? É um tratamento muito difícil. São 6 meses tomando antibiótico, né? Então, tem aí, né, os seus problemas. Tem cura? Tem. Hoje tem, mas a gente sabe que não é fácil tomar antibiótico, ainda mais por 6 meses, né? De forma contínua. E desde 2011, né, nós tínhamos 100% da população vacinada. Em 2017 caiu um pouquinho. Mas em 2019 começou a cair.
e ficou abaixo do mínimo recomendado. Esse mínimo recomendado é um mínimo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda para que você não tenha doença aí circulando. Sabe aquela história de imunidade de rebanho? Isso existe, tá? Isso não é uma mentira, isso existe. Mas para isso existir, a população tem que estar vacinada, tá? A população tem que ter passado pela doença e ter sobrevivido, né? Importante isso. E existe. E nesse caso da BCG é 90% mínimo. Então, 2019, 2020 e 2021 houve uma queda na quantidade de pessoas vacinadas. É uma vacina que é dada logo que um bebê nasce. Então, o difícil acesso à população, ou ainda nascimentos em casa, tudo isso fez com que a quantidade de pessoas vacinadas diminuísse. Então a gente tem que ficar muito preocupado. A tuberculose é uma doença que tem cura, porém a gente conhece a tuberculose desde a Bíblia, né? Na Bíblia tem indícios de pessoas com tuberculose. A gente encontra o termo tísico para se referindo a essas pessoas. Porque como a tuberculose é uma doença que faz com que a pessoa tenha uma tosse, né? Uma tosse bem seca, uma bactéria que atinge os pulmões, a pessoa fica com uma tosse e ela perde peso. Então a gente, aquela pessoa tossindo bem magrinha, tísico. A gente vê bastante. A literatura brasileira também tem muito esse termo. E então, né, poxa, será que, né, a gente precisa realmente passar por isso? Além da BCG, nós temos o rotavírus. Rotavírus, né, minha mãe fala que é terrível, né? Segundo minha mãe, né, eu e minha irmã, ela fala que é terrível. E é uma diarreia que mata. Adulto, é muito difícil matar um adulto por diarreia, né? Porque adulto, né, o corpo já tem um funcionamento, já está melhor estruturado, diferentemente de uma criança. Então, é uma criança que, aliás, é uma diarreia que pode matar crianças. E olha só, também está abaixo do mínimo recomendado. Deixa eu só colocar aqui o marcador pronto. Aí aqui nós temos a paralisia infantil. Paralisia infantil ou a poliomielite. É uma doença que também, né, existe vacina. É a vacina que é por gotinha. E também ao longo, né, 100% da população vacinada em 2011. E ela foi caindo ao longo dos anos. E é gotinha, tá? Não é nem injeção. E a paralisia infantil é uma doença que é muito difícil a gente ver pessoas, né, com essa doença hoje por conta da vacinação. A gente encontra pessoas adultas que ainda que sobreviveram, mas tem alguma sequela. Então, esses adultos, né, têm mais de 50 anos e a gente vê, né, tem alguma deficiência física, né, não tem uma locomoção, o seu físico foi atingido. Eu falo físico porque a poliomielite, o vírus, ele pode também atacar o pulmão. E aí são pessoas que viviam que precisavam desses tubos metálicos para conseguir respirar. Então, isso aqui é uma ala pediátrica, uma UTI pediátrica. Pelo que a foto dizia, era aqui no Hospital das Clínicas. E isso aqui servia para o pulmão conseguir respirar, funcionar. A última pessoa que precisou de um desse foi um rapaz chamado Paulinho. Ele morreu em 2020. E ele... Se você colocar no Google, Paulinho, pulmão de aço, o último paciente mais antigo HC, você encontra
reportagens sobre ele. E ele precisava de um pulmão, né, um pulmão artificial para conseguir respirar e sobreviver. Era um paciente mais antigo do Hospital das Clínicas. E ele teve poliomielite. A poliomielite, o vírus que atinge a massa muscular, no caso dele atingiu o pulmão. Então ele precisava de uma máquina para respirar. Isso aqui a gente não vê mais, isso aqui não existe mais. Não existe por conta da vacinação, que está caindo. O mínimo recomendado para essa doença pela OMS é de 95% da população, para que a doença não circule, né? E não é o caso. Em 2021, a gente teve 69% da população vacinada. Por isso que quando, né, a gente tem que falar sobre, dá pra gente, com essas informações, a gente consegue trabalhar história, consegue trabalhar ciências, geografia, língua portuguesa, matemática. A gente consegue trabalhar, com essas informações, a gente consegue trabalhar em várias disciplinas. Por isso que a gente está aqui hoje. Voltando aqui, a doença. Vacina tríplice viral é uma doença. Aliás, essa vacina tem, são três vírus em uma vacina só: sarampo, cachumba e rubéola. A rubéola foi erradicada no Brasil. É uma doença que também, né, formam manchas na pele, como o sarampo. Porém, a rubéola, ele é um vírus que atinge a parte linfática. A parte linfática, sistema linfático é o sistema de defesa do corpo. O corpo tem vários sistemas de defesa. Um deles é o sistema linfático. A gente sabe do sistema linfático quando a gente vai espremer uma espinha, ou quando no brinco, sabe, assim, tá inflamado a orelha, sai uma água. Então, aquilo ali é sistema linfático, é sistema de defesa, tá? E a rubéola, o vírus da rubéola, ele ataca esse sistema de defesa. Então, você fica com o pescoço aumentado e essas manchas vermelhas no corpo. O sarampo também dá manchas vermelhas no corpo, porém, dá tosse, dá uma coriza, uma tosse seca, febre, né? Então, é diferente da rubéola, os sintomas. E ainda tem a cachumba. A cachumba, ela é um vírus que ele ataca as glândulas que ficam aqui no pescoço. Por isso, né, que você fica com aquele... É por isso que, assim, a pessoa fica com essa região aqui maior. E é um vírus que também pode atacar o ouvido, a parte reprodutiva. Então, é um vírus bem perigoso, né? Então, tem vacina para isso. Mas também, olha só, ao longo dos anos, a cobertura vacinal diminuiu. Está bem abaixo dos 95% recomendado pela OMS. Tudo que eu falei para vocês aqui, eu peguei do site da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, tá? Tudo aqui é do site, todas as informações são do site do governo brasileiro, tá? Então eu deixei aqui, né, agora em maior para vocês verem. Então, se alguém quiser pesquisar qualquer doença, nesse site tem. E aqui tem falando sobre a vacinação. Existe essa cartilha, é uma cartilha de 2003, porém, deixa eu ver aqui. Aqui você consegue pegar o site atualizado, tá? É a mesma informação, mas aqui tá menor, então eu vou usar a cartilha. Opa! Peraí, deixa eu ver se consigo voltar. Então, essa cartilha do governo, que é do governo federal, você encontra esse calendário vacinal. Então, aqui tem todas as vacinas, né? Tuberculose mesmo é dada ao nascer. Então, essa vacina que deixa a marquinha é para evitar a tuberculose. Ou ainda, né, se você pegar de uma forma né, de uma forma branda. E aí vem, né, hepatite, difteria, uma diarreia, tétano, coqueluche, meningite, e aí tem várias vacinas ao longo, né, da vida. Por quê? A bebê vai até aos 15 meses, obrigatório. Depois, aos 4 anos, aqui na cartilha até falado, né,
é recomendado uma dose de reforço de 6 a 10 anos. Eles estão dando com 4, tá? E aí você toma, então, com seus 4, 5 anos, e aí você toma novamente, depois de 10 anos. Então tá aqui, né, ó. Reforço a cada 10 anos, difteria e tétano. Então, essas doenças... Então, tem vacina que a gente tem que tomar a cada 10 anos. Então, você vai tomar a vacina de 15 anos. Vacina de 15, 25, 35, 45 e por aí vai. Muita gente não sabe disso. Então, difteria e tétano, como o corpo não consegue desenvolver uma memória a longo prazo, diferentemente de outras doenças, né, que a gente tem vacina, nesse caso, o corpo não consegue desenvolver essa memória a longo prazo. Por isso que é necessário tomar a cada 10 anos, para você manter a imunidade, né, para você, caso pegue essa bactéria, o seu corpo, opa, eu sei o que fazer aqui, e haja, né? Então, caso alguém queira saber mais sobre as vacinas, o que cada doença faz, no site do governo você encontra. Essa cartilha também está lá no site. E caso não encontre em PDF, você consegue usar, né? Essas informações tem lá no site mesmo, do BVMS. BVSMS. E peraí. Então, eu peço que vocês, por favor, fiquem de olho nas campanhas de vacinação. Teve essa campanha, né, de multivacinação, foi até dia 9 de setembro. Porém, qualquer um que chegar na UBS, eles vão, né, conversar, eu não sei, eu perdi minha carteirinha, ou ainda, eu não sei como é que tá, eu perdi, não lembro como é que eu estou. Hoje em dia é tudo computadorizado. Então, se a gente perder a carteirinha, mas a gente tomou a vacina, lá tem como acessar. Então, vale a pena ver se tá tudo certo. Caso tenha alguma dúvida, procure o posto de saúde. Se você não encontrar em nenhum lugar, né, se a gente com nossos 30 e tantos anos, possivelmente não estamos no sistema, mas é possível eles vão querer vacinar para tudo. Então, o SUS faz isso, né? Opa, você veio aqui, então vamos tomar tudo. Então, é possível tomar as vacinas e ficar com tudo em dia. E incentivem, perguntem para os alunos, é muito importante essa consciência da vacina. A gente, né, tem muitas ideias, muitas teorias tem por aí, porém, o quanto a vacina ela tem a nos proporcionar é muito mais fácil e muito melhor a gente lidar com as adversidades da vacina do que a consequência de uma doença que por elas, né, que elas evitariam. Então é muito mais válido. Então, se realmente tem muita gente que parou de vacinar, é porque boa parte da população está vacinada. E que se todo mundo parar de vacinar, como é que vai ficar? Não é mesmo? Então pensem bem, pensem direitinho aí o que realmente vale a pena. E conversem com os alunos de vocês. Tchau, gente. Até mais.